E se tudo o que você pensa saber sobre si mesmo estivesse, na verdade, fundamentalmente errado? E se a voz que você ouve dentro da sua cabeça, aquela que se apresenta como você, fosse apenas um coro de muitas vozes, muitas vezes conflitantes, cada uma puxando para uma direção diferente? Parece uma ideia radical, não é? Mas prepare-se, porque estamos prestes a mergulhar em uma psicologia esquecida, uma abordagem ao autoconhecimento que transcende as terapias convencionais e promete uma transformação radical. Não estamos falando de um ajustamento superficial, mas de uma verdadeira revolução interior, uma que desafia a própria noção de quem pensamos ser. Esta é a promessa da psicologia revolucionária. O conceito central e talvez mais chocante da psicologia revolucionária é a desmistificação da ideia de um eu único e coeso. Samael Aun Weor argumenta que não possuímos um eu permanente e singular, mas sim uma multidão de eus, ou agregados psicológicos que habitam nosso interior. Pense na sua mente como uma grande casa, e esses eus são os inquilinos. Há o eu da raiva, o eu da preguiça, o eu da vaidade, o eu da compaixão, o eu do desejo, e tantos outros, cada um com suas próprias vontades, memórias e agendas. Eles se manifestam em diferentes momentos, assumindo o controle da máquina humana e ditando nossos pensamentos, emoções e ações. Essa pluralidade se manifesta claramente em nosso dia a dia, mesmo que não a percebamos conscientemente. Quem nunca experimentou a contradição interna de querer fazer algo e fazer exatamente o oposto? Ou a batalha entre a vontade de iniciar uma tarefa e a procrastinação que nos puxa para longe dela? Essa é a guerra interna dos eus. Um eu quer ir à academia, outro quer ficar no sofá. Um eu promete ser paciente, enquanto o outro explode em raiva no trânsito. Somos um campo de batalha, e essa desordem interna é a causa de grande parte do nosso sofrimento e da nossa falta de propósito. É por essa razão que a psicologia convencional, com sua abordagem muitas vezes superficial, é considerada insuficiente por Weor para lidar com essa complexidade. Ela pode remendar alguns problemas, mas não atinge a raiz da questão, a desintegração desses múltiplos eus que nos aprisionam. A psicologia revolucionária se apresenta, então, não como mais um livro de autoajuda, mas como um manual prático para a autoobservação profunda e a desintegração desses eus que nos impedem de experimentar a verdadeira liberdade da consciência. Esta não é apenas uma teoria fascinante para ser lida, é um chamado à ação, um convite para embarcar no maior desafio da sua vida, conhecer-se verdadeiramente. Mas para realmente nos conhecermos, precisamos de um mapa, e Samael Aun Weor nos oferece um ao desvendar os mistérios da mente com sua visão das três mentes, um conceito fundamental para a psicologia revolucionária. A primeira é a mente sensorial, aquela conectada diretamente aos nossos 5 sentidos. É a mente que registra o que vemos, ouvimos, cheiramos, saboreamos e tocamos. É a parte de nós que reage ao mundo exterior, que percebe a beleza de uma flor ou o calor do sol. Sem ela, estaríamos desconectados da realidade física. No entanto, ela é superficial, vive no presente imediato e não possui a capacidade de análise profunda. Em seguida, temos a mente intermediária, a sede da razão, do intelecto, da lógica e do pensamento discursivo. É aqui que formulamos ideias, analisamos informações, planejamos o futuro e revisitamos o passado. É a mente que nos permite aprender, comunicar e construir sociedades complexas. A maioria das pessoas passa a maior parte de suas vidas oscilando entre a mente sensorial e a mente intermediária, acreditando que essas duas esferas compreendem a totalidade de sua existência mental. No entanto, Weor argumenta que, ao nos limitarmos a elas, vivemos em um estado de consciência fragmentado e superficial. A terceira e mais crucial é a mente interior, a mente da consciência, muitas vezes adormecida em nós. Esta é a mente que transcende o sensorial e o intelectual. A mente que pode perceber a verdade de forma direta, intuitiva,
sem a necessidade de raciocínio ou comparação. É a essência da nossa verdadeira natureza, o portal para o autoconhecimento profundo e para a conexão com o divino. O grande desafio da psicologia revolucionária é despertar e ativar essa mente interior, que jaz soterrada sob os escombros dos nossos eus e das ilusões criadas pelas outras duas mentes. A triste verdade é que a maioria da humanidade vive dominada pelas duas primeiras mentes, prisioneira de suas percepções externas e de seus raciocínios limitados. Para compreender melhor como despertar essa mente interior, precisamos aprofundar na doutrina dos eus. Eles não são meras metáforas, são entidades psicológicas concretas, manifestações de nossos vícios, defeitos, hábitos arraigados e pensamentos negativos. Cada eu tem sua própria personalidade, suas próprias crenças e desejos, e eles se manifestam roubando nossa energia e nossa consciência. Pense no eu da raiva, que explode sem controle e deixa um rastro de destruição. O eu da preguiça, que nos impede de realizar nossos objetivos. O eu da vaidade, que busca constante aprovação externa, ou o eu do ciúme, que envenena nossos relacionamentos. Esses eus não são apenas conceitos abstratos. Eles agem, pensam e sentem através de nós, controlando nossa máquina humana e nos impedindo de sermos verdadeiramente livres. Eles se manifestam em pequenos gestos, em palavras não ditas, em reações impulsivas. O eu da fofoca, que se deleita em falar da vida alheia. O eu da autocomiseração, que se afunda na autopiedade. O impacto desses eus em nossas relações e decisões é imenso. Eles distorcem nossa percepção, nos levam a cometer erros repetidamente e nos mantêm em um ciclo vicioso de sofrimento. A chave para a libertação começa com a autoobservação, a ferramenta principal e o primeiro passo da revolução interior. A autoobservação não é uma autoanálise intelectual onde tentamos entender por que agimos de certa forma. É um ver sem julgar, um testemunho interno, um ato de estar presente e consciente de nossos pensamentos, emoções e ações no momento em que ocorrem. É como ser um detetive de si mesmo, investigando cada movimento interno, cada impulso, cada reação. Quando o eu da irritação surge ao ouvir uma crítica, a autoobservação nos permite vê-lo em ação, sem nos identificarmos com ele, sem sermos arrastados por sua energia. Técnicas simples para começar incluem prestar atenção à sua respiração, observar seus pensamentos como nuvens passando no céu, ou notar as sensações em seu corpo sem reagir a elas. É um exercício de vigilância constante, de estar presente em cada instante. E essa vigilância nos leva ao conceito da morte psicológica, o caminho para a liberdade. Não se trata de uma morte literal do corpo físico, mas da aniquilação dessas entidades psicológicas, desses eus que nos aprisionam. É um processo de desintegração das imperfeições interiores, um trabalho árduo e contínuo. Nesse processo, Samael Aun Weor enfatiza a importância da Mãe Divina, ou Divina Mãe, uma força cósmica que reside em nosso interior e que pode nos auxiliar na dissolução desses eus quando a invocamos com sinceridade e autoobservação. É um renascimento interior, uma transformação radical que nos liberta das amarras do ego e nos permite viver em plenitude. A prática diária da psicologia revolucionária de Samael Aun Weor não é um mero exercício intelectual, mas um compromisso profundo com a transformação interior que se integra em cada fibra da nossa existência. Não basta ler os ensinamentos, é preciso vivê-los. A meditação torna-se um pilar fundamental, um santuário diário, onde nos conectamos com nossa essência, acalmamos a mente e cultivamos a autoobservação de forma mais concentrada. Através dela, conseguimos enxergar os eus em sua raiz, desvendando suas motivações e enfraquecendo seu domínio. A reflexão, por sua vez, é um espelho constante que nos permite analisar nossas ações e reações ao longo do dia, identificando os momentos em que fomos arrastados por impulsos inconscientes. Mas a ferramenta mais poderosa é a vigilância constante, a autoobservação contínua,
que se estende por cada momento do nosso dia. É estar atento ao que pensamos, ao que sentimos, ao que falamos e ao que fazemos, sem julgamento, mas com a firme intenção de compreender e transformar. Essa jornada exige persistência inabalável e uma paciência quase infinita. Haverá dias em que o progresso parecerá inexistente, momentos de frustração e de recaída nos velhos padrões. Contudo, é precisamente nesses desafios que a verdadeira força de vontade é forjada. A cada tropeço, a oportunidade de aprender e se levantar mais forte. A conexão com o espectador é vital aqui. Todos nós enfrentamos a procrastinação, a raiva súbita, o medo paralisante. A psicologia revolucionária oferece um mapa para superar esses obstáculos, não eliminando-os magicamente, mas nos dotando das ferramentas para lidar com eles de forma consciente. Os benefícios dessa transformação são profundos e abrangentes. Ao desintegrar os eus e despertar a consciência, experimentamos uma clareza mental e emocional sem precedentes. A névoa da confusão e da ambivalência se dissipa, permitindo-nos tomar decisões mais alinhadas com nossa verdadeira vontade. Nossos relacionamentos melhoram drasticamente, pois deixamos de projetar nossas imperfeições nos outros e passamos a interagir com mais autenticidade e empatia. A paz interior se torna uma constante, não uma busca efêmera. Encontramos um propósito de vida mais elevado, um sentido que transcende as superficialidades do mundo material. Acima de tudo, há uma libertação do sofrimento desnecessário, aquele imposto por nossas próprias criações psicológicas. É um caminho para a autenticidade, para ser quem realmente somos, despidos das máscaras do ego. É importante, contudo, abordar as críticas e controvérsias que cercam a obra de Samael Aun Weor. Como todo pensador que desafia o status quo, ele foi alvo de diversas interpretações e, por vezes, de incompreensão. Sua linguagem, muitas vezes simbólica e esotérica, pode ser um desafio para o leitor iniciante. Há quem o rotule de místico, de guru ou até de herege. A chave é estudar com discernimento, sem aceitar cegamente, mas também sem rejeitar preconceituosamente. A psicologia revolucionária não exige fé cega, mas sim experimentação prática. O convite é para verificar por si mesmo a validade de seus ensinamentos, aplicando-os em sua própria vida e observando os resultados. Estimular o pensamento crítico e a busca pessoal pela verdade é fundamental para extrair o máximo valor dessa obra. Em suma, a psicologia revolucionária é um convite audacioso à autodescoberta e à transformação profunda. Não é uma religião no sentido convencional, nem uma doutrina dogmática, mas uma ciência da consciência, um método prático para o despertar. É um chamado para olhar para dentro, para desmantelar as estruturas psicológicas que nos aprisionam e para construir um ser mais autêntico e livre. Você está pronto para embarcar na jornada mais desafiadora e recompensadora da sua vida? A chave está em suas mãos, neste livro, e em sua própria vontade de se conhecer. A transformação começa com um único passo, a decisão de se tornar o observador vigilante de si mesmo. O potencial ilimitado do ser humano aguarda ser desvendado quando nos libertamos de nossos próprios grilhões psicológicos, revelando a majestade da consciência em sua plenitude.